Deixa eu me apresentar, eu sou Bruno, do veículo Não Parece Mais É Sério. Tudo E a bom? minha primeira pergunta, já te agradecendo pelo seu tempo, uma coisa que me Imagina. chamou muita atenção. Oi, fala. Não, imagina, estou super à vontade, à disposição para Não, você. não, uma coisa que chamou muita atenção no filme, num Dia de Cinco Estrelas, é como é que é balancear esses vários personagens secundários que vão aparecendo a cada nova corrida do Pedro Paulo. Porque foi uma coisa que eu assistindo o filme, eu fiquei, meu, como é que balanceia tudo isso? Porque você tem que tentar dar um tempo de tela legal para cada um, você tem que, né, dar uma narrativa para cada um. Como é que foi Isso. esse desafio de balancear essas várias coisas que vai acontecer com o Pedro Paulo e já te agradecendo o tempo? Imagina. Olha, por um acaso, vou voltar um pouco assim. Por um acaso, todos os filmes que eu tenho trabalhado têm essa dinâmica de muita gente, várias histórias paralelas. Por exemplo, eu comecei a dirigir na Globo Pé na Cova, do Falabella, que também tem essa profusão de personagens, narrativas. Meu primeiro longa, Ninguém Entra, Ninguém Sai, depois Quem Vai Ficar com o Mário. Todos os meus filmes têm isso. E esse aqui, a novidade dele é porque cada trama tem um gênero, digamos assim, né? A do Pedro Paulo, obviamente, é comédia, mas mais focada na ação, porque é o carro na rua, aí tem polícia, tem assalto, tem isso, tem aquilo. O da Nani é mais focada na comédia mesmo, gag visual, né? Porque acontece um monte de confusão com ela e a amiga lá no spa. E o da Aline é mais uma questão que eu acho muito legal, a questão do relacionamento tóxico, né, de companheiro de trabalho. Seria um cara que vai lá em cima dela enchendo o saco. É uma matemática, tá? Fazer esse tipo de narrativa é uma matemática que vem desde o roteiro. Quando eu li o roteiro, eu tinha sentido que uma pauta ou outra, uma cena ou outra, parecia que estava saindo um pouco do timing. Então, eu, junto com o roteirista, a gente redistribuiu as cenas. Os personagens, quando eu digo matemática, é quantas cenas esse personagem aparece e quantas das cenas os outros núcleos aparecem. E o tempo de tela de cada um, como você falou, um núcleo tá só daqui a 5 cenas vai aparecer, o outro daqui a 8. Então a gente tem que equilibrar isso melhor. Porque o filme ele é dividido em três núcleos principais, né? O Pedro Paulo, motorista, da esposa dele, e da Nani, que é a mãe. E então foi isso, reestruturamos o roteiro para essa dinâmica. A escalação do elenco é muito importante, né? Porque para esse tipo de filme que depende muito da dinâmica, tem que ser pessoas muito assim, pá, 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 que tenham um ritmo, que leve esse ritmo adiante e não trave a história. Para mim, o meu maior desafio para mim, Bruno, como diretor, é que o espectador, ao assistir o filme, não fique desejando a outra trama. Essa trama é melhor que a outra. Então, o meu sonho é que as três tramas andem independentes, cada uma tem o seu ponto de interesse, que o público acompanhe com muita delícia cada uma das histórias, e sem fazer a comparação. E pelas reações que eu tenho ouvido do público que foi ontem para a estreia, de várias críticas que me mandaram, que estou muito feliz, parece que deu super certo, as pessoas saíram bem animadas. E falando do nosso protagonista Esteban Abbott, como é que é trabalhar com ele de uma forma que até coloquei isso no meu texto, né? Ele está muito mais dinâmico do que necessariamente um cara de piada, de trocadilho, porque cada um passageiro ele tem que mudar a sua persona. E como é que é isso no dia a dia, gravando? É uma delícia, né? Porque a gente vai descobrindo um pouquinho do Pedro Paulo, cada personagem vem com um detalhe, uma camada a mais de personagem que é muito legal. O Estevão, ele é um cara extraordinário. Eu nunca tinha trabalhado com ele. Ele foi indicado pela produtora, Paris Filmes, pela Code Filmes, e fui pesquisar mais sobre o trabalho dele, que eu conheci, mas não conhecia tão a fundo, e eu fiquei muito encantado. Uma coisa que o Estevão tem, e eu vou te dizer o seguinte: quando eu li o roteiro pela primeira vez, eu fiquei muito incomodado com esse personagem do Pedro Paulo, porque ele me irritava de tal forma. Eu falei, ai, cara chato. Aí eu cheguei pro roteirista e falou: precisamos dar camadas de humanidade a esse personagem, para ele não ficar um mala. Então, a escalação do ator que fizesse o personagem ia ser fundamental. Então, o Estevão ele traz uma coisa brilhante que ele próprio Estevão tem, que eu trouxe o personagem. Ele é tímido, acredite se quiser. O Estevão parece aquela pessoa, mas ele, pessoa física, é tímido. E ele tem uma inocência que funciona muito pelo Paulo, porque eu não gosto de personagens infantilizados. Cara de 30, 40 agindo como se fosse a criança de 5. Pode até ter uma inocência, isso é diferente. Então, para mim, o importante foi trabalhar a inocência e a ingenuidade dele. Por quê? Porque tudo isso vem de um bom coração que ele tem, né? E não porque ele quer ser, sei lá o quê, porque para atuar como se fosse uma pessoa de 5 anos, isso não me interessa.
Aí eu acho que ele funcionou para esse tipo de persona. E deixa eu já te agradecendo o tempo, indo para minha última pergunta, eu Imagina, tenho que fica à falar vontade. desse pseudo-personagem que é Mozão. Como Ah, é gravar com um carro que é basicamente um personagem e ele vai ali se transformando durante o filme, você tem que tomar cuidado com continuidade, e tem isso. Inclusive, você que está vendo essa entrevista, fique nos créditos, que é muito tem que chorar de rir, tá? Como é trabalhar com o Mozão? Nunca achei que fosse fazer essa pergunta. é, tem uma dinâmica na história. Não vou falar que é Hum, spoiler, não, porque o próprio trailer já fala isso. Que a cada personagem, o mozão vai se transformando. Quando a gente filma, a gente não filma na ordem do roteiro, né? Porque não tem esse tipo de logística. É muito caro filmar na ordem. Então a gente tem que filmar em função de logística, locação, elenco, etc. Obviamente, tivemos que filmar fora da ordem. Só que esse entendi. musão, pela dinâmica do roteiro, ele vai passando por transformação. Então nós tivemos que ter dois carros iguais. Estou te dando isso, eu não falei para ninguém. Tivemos dois carros iguais, um o tempo todo inteiro, para quando tiver que ser a cena inteira, e o outro que vai se transformando. Então, a relação logística foi isso. E o mais divertido, isso eu tive que falar também, o Estevam, ele não sabe dirigir carro, acredite se quiser, nunca dirigiu Ele carro. não sabe dirigir. Essa me pegou, porque foram tão legais as cenas que eu imaginei que ele dirigisse. Essa é a Conte nossa mais. mágica que temos que fazer. Temos que fazer essa mágica, tanto na parte criativa da direção, na edição. Quando o Estevão falou, Chu, eu tenho uma questão que é o seguinte, eu não sei dirigir carro, não tenho carteira. Eu falei, puta que pariu. Aí eu, como diretor e produtores também, a gente tem duas opções. Isso para qualquer projeto na vida. Ou a gente troca o ator, que seria natural, porque precisamos de alguém que sabe dirigir, ou vamos manter o ator, porque a gente quer muito, e vamos resolver isso de outra forma. Tivemos que resolver de outra forma que a gente não queria trocar o Estevam. Então, tivemos um dublê de ação, um dublê de corpo, tivemos um câmera K, que é tipo um guindaste que vai puxando o carro quando ele tiver que dirigir. Então, tivemos várias situações técnicas para poder solucionar e passa super bem. Então, ninguém diz que ele não dirige no filme. Eu também fiquei com essa impressão que ele estava claro, que a gente sabe que ele está dirigindo dentro da segurança, né? Não é simplesmente ele sai do carro e vai a câmera seguindo ele. Então, muito É. obrigado, parabéns pelo